Olá, professores! Estamos aqui mais uma vez, Hansen e eu, agora para falar um pouquinho sobre ressignificar as avaliações tradicionais. No primeiro momento é importante saber que a gente não está aqui para criticar o formato de avaliação tradicional, o famoso teste, a famosa prova bimestral ou trimestral. A gente sabe que é a mais utilizada no país. Se é certo ou errado é uma discussão bem maior que a gente pode ter e a gente pretende ter, inclusive, nos programas ao vivo sobre esse assunto, certo, Hans? Certo. Mas a gente tem que entender que a prova, ela não pode ser um resultado numérico, que é o que ela acaba sendo na maior parte das vezes. Quantos alunos você não tem que, na verdade, ele estuda para a prova, faz a prova, passam 2, 3 dias e talvez ele nem lembre mais aquilo que ele estudou, porque a nossa cultura ela é tão ligada no dia da prova, parece que tudo que o aluno faz tem que ser passado para um papel em um momento e aquilo virar um número e parece que a relação acaba aí. A gente tem que pegar essa avaliação e transformá-la num grande instrumento de evolução da turma e do próprio professor. A prova ela tem que ser muito mais que um número e eu acho que isso serve tanto para o cara que foi mal quanto para o cara que foi bem. A gente olhando para o cara que foi bem, por exemplo, o cara tirou um 10. Inclusive tem até uma expressão, olha só como a gente reclama das avaliações, como a gente fala mal das avaliações, mas fala porque o aluno é nota 10. Né? Então, de qualquer forma, está fixando, né, uma nota, um conceito a um nível intelectual de um determinado aluno. É claro que se esse aluno tirou 10, ele está muito bem, ele foi muito bem naquela matéria que ele estudou, né, naquele período de aula, naquele conteúdo programático fim. Mas a gente não pode parar por aí, a gente tem que continuar fazendo a máquina do conhecimento dele girar. Então uma conversa com esse aluno, ou buscar saber como é que eu posso desafiar mais ele, como é que eu posso fazer esse cara evoluir cada vez mais, é muito importante para o andamento, né? E assim a gente vai estar ressignificando a parte positiva do aluno, mas também tem o lado negativo. Como é que a gente faz, Hansen, o cara que não foi tão bem, como é que a gente mostra para ele continuar indo em frente? Como é que a gente faz esse cara, né, voltar para a parte, tentar estudar, tentar continuar andando em frente, né? É muito difícil você virar para um cara que às vezes tirou um 2,5, tirou um 3 e mostrar para ele que aquilo pode ser algo positivo. Mas a gente só consegue fazer isso a partir do momento que a gente entende que pode ser algo positivo. Se você fizer uma prova real da prova, para de olhar para o 3 e olha para os 7 pontos que ele errou. Agora, em vez de você pensar em 7 pontos que ele errou, transforme isso em 7 tópicos que seria muito legal que ele revisasse para que ele passasse a se dar melhor nas provas. Então, em vez do aluno olhar para um 3 e falar, caramba, eu tirei 3, vou reprovar? Não, fala assim, olha só, os 7 que você errou, foram quais assuntos? Foram quais tópicos? O que você acha? Vamos olhar quais foram as questões que todo mundo errou? Será que tem uma questão que todo mundo errou? E se todo mundo errou uma questão, vamos tentar trazer isso para a experiência do professor? Será que essa questão não foi dada rápido demais? Será que os exercícios que foram feitos em sala eram compatíveis com os exercícios que foram feitos na prova? Será que não cabe a gente fazer um espaço também de falar, caramba, talvez essa questão aqui, para ninguém ter acertado, talvez alguma coisa tenha acontecido no processo. Então, se a gente começar a olhar a avaliação como uma poderosa ferramenta de tópicos a serem estudados e trabalhados, ela pode realmente trazer novos ganhos para a turma. Acho legal, assim, e quanto antes isso começar, né, no ensino básico lá, nas crianças e depois no ensino fundamental, embaixo lá, ele é muito importante, porque eu tenho a sensação, e já conversei com muitos professores sobre isso, que no primário lá, o aluno vai tirando 10, vai tirando 9, vai tirando 8, e ao longo do processo a nota vem caindo, e o aluno vai se aproximando cada vez mais da média, vai se acostumando com isso, daqui a pouco no ensino médio ele dá risadas se está perto da média mais para baixo, e isso não pode ser natural, acho que tem que partir da gente começar a motivar e mostrar para ele, ressignificar, para que ele não se sinta pouco à vontade em ser numerado, em ser apenas uma nota, né? Sim, até porque a gente se sente desconfortável quando numerado. Quantas pesquisas vêm para você um valor, aí você olha para aquele valor e você se sente mal, porque como me avaliaram como um 7, porque você queria mais? Então por que talvez o aluno também não sinta a mesma coisa ao receber notas, só que de todas as matérias? Quantas vezes esse aluno foi taxado com um número? Então se a gente tornar um número um pouco mais suave, acho que a gente pode melhorar inclusive a sensação dele, e isso que o Léo falou é fundamental, essa curva que é muito negativa do fundamental para o médio, ela é impressionante na vida de muitos alunos. Inclusive, Léo, um grande exemplo de como a gente não tem um limite, quando a gente pode, na verdade, expandir muito nosso conhecimento, aconteceu no Google, quando os engenheiros tinham a missão de tornar a pesquisa cada vez mais rápida. E aí, qual era a missão deles? Que o cara começasse a digitar e num tempo mínimo ele achasse uma série de coisas que ele está procurando. E aí os engenheiros do Google, eles estavam indo muito bem, eles estavam se aproximando do zero. E aí é o típico exemplo do aluno que vai tirando 10. E aí os engenheiros começaram a ficar um pouco incomodados pensando o seguinte, o que a gente vai fazer depois que chegar no zero?
Porque se uma pesquisa ela é feita em menos de um segundo, eu já gabaritei, eu já acabei, cheguei ao meu limite. E aí o presidente do Google olha para eles e fala o seguinte: não estou entendendo. Quando a gente chegar no zero, a gente parte para o tempo negativo. Por que a gente acha que o zero é o limite? A gente vai começar a dar o resultado da pesquisa antes mesmo da pessoa escrever. E se você entrar no Google, o que você vai ver? Você começa a escrever a palavra e você começa a receber opções. Então, quando aqueles achavam que o zero era o limite, eles mal sabiam que o limite negativo era uma nova fronteira para eles evoluírem muito mais. Então, se a gente transforma a prova em algo a ser superado, em uma fronteira a ser ultrapassada, a gente não tem noção de onde os alunos podem ir e de onde a aula pode chegar também. Certo? É isso. Pessoal, até o próximo. Um abraço.